Oi, aqui é a Taira e hoje eu trouxe uma receita nova para vocês. A gente vai aprender a fazer pastéis de forno com a massa bem crocante, bem sequinha e super fácil, super saudável para você incluir no seu dia a dia como um salgado ou como um lanche nas suas refeições, certo? A massa, ela vai ser uma massa integral, a gente vai usar parte farinha de trigo, parte aveia e ela não vai levar o óleo na composição. Geralmente essas massas mais sequinhas, mais crocantes, levam um excesso de óleo na composição e a gente não vai adicionar um óleo refinado nessa preparação. A gente vai ter um ingrediente aqui secreto que vai substituir essa gordura refinada e vai trazer essa crocância também para essa massa, tá bom? O recheio eu vou mostrar aqui para vocês como eu gosto de fazer, mas vocês podem também usar a criatividade de vocês aí na casa, preparando diversos recheios e variando também o sabor desse salgado. Essa é uma massa, como eu falei para vocês, mais leve, mais natural, mais saudável em comparação com os salgados que existem por aí, tanto pela questão do óleo, como também por ser uma massa integral. É uma forma mais saudável de oferecer os lanches aí para as pessoas na sua casa, em especial para as crianças. É uma ótima opção também, já que não leva o óleo e também já que não é um lanche industrializado, é um lanche natural que você vai fazer aí na sua casa, tá bom? Eu espero que vocês gostem dessa receita. Convido vocês para se inscreverem no canal, curtirem aqui esse vídeo e também compartilharem com outras pessoas, para que esse vídeo possa alcançar também outras pessoas e elas também possam conseguir preparar receitas saudáveis na casa delas. E peço que vocês deixem aqui nos comentários que tipo de vídeo vocês gostariam de ver por aqui, quais dicas e quais receitas vocês gostariam que eu fizesse aqui para vocês. E aí vem comigo aprender essa receita. E aí, para começarmos a nossa massa, a gente vai misturar aqui os ingredientes secos, começando com a farinha de trigo integral. A gente vai colocar todos os ingredientes secos, misturar e depois acrescentar os ingredientes úmidos. Agora a gente vai adicionar o amido de milho, você também pode estar substituindo por polvilho doce. E aí agora a aveia em flocos. Você também pode estar utilizando a farinha de aveia, sem problemas, também funciona. Vai ficar até um pouco mais homogêneo. Eu gosto de usar aveia em flocos porque eu gosto da textura que ela dá na massa. E aí a gente vai acrescentar todos esses ingredientes secos. Vamos colocar também o sal. E aí vamos misturar tudo isso aqui antes de adicionar os ingredientes úmidos. E aí pronto, depois que você misturar bem, quebrar aqui alguns grãozinhos que tem do amido de milho, depois que você der bem uma incorporada nisso aqui, a gente vai adicionar os dois ingredientes úmidos da nossa receita, que é a água gelada, eu vou despejar logo aqui, e também a pasta de amendoim, que vai ser um ingrediente que vai trazer a gordura para esse pastel. E aí você vai misturar um pouco aqui com a espátula até ficar mais homogêneo. Depois você vai ter que colocar as mãos mesmo para amassar um pouco e misturar melhor essa massa, certo? Eu misturo no início aqui com a espátula para que ela tire um pouco da umidade dela, mas quando começa a ficar assim um pouco mais pesado, você vai ter que entrar com as mãos mesmo, tá bom? E aí você vai misturar amassando a massa. No começo ela vai estar um pouquinho grudenta, principalmente porque a pasta de amendoim ainda não se misturou com tudo. Mas depois vai ficando mais fácil de misturar. Eu vou adicionar aqui mais um pouco de água. Para que a massa ela fique bem macia. E aí você vai amassando as mãos. É uma massa um pouquinho pesada. Mas você vai misturando e aos poucos ela vai ficando bem uniforme. Vou colocar aqui o restinho. Essa massa ela não precisa ser sovada, mas é importante que você misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem uniformes aqui na massa, certo? E aí você vai apertando até você ver que não tem mais pedacinhos de massa, de farinha ou de pasta de amendoim. Para quem não gosta de amendoim, não precisa se preocupar, porque o gosto dela vai ficar bem suave aqui na nossa massa, certo? O recheio que eu vou fazer é com amendoim, com queijo de amendoim. Mas se você não gosta, você pode fazer com outra oleaginosa ou com queijo da sua preferência. Mas com relação à massa,
o sabor dela, do amendoim, o sabor do amendoim aqui na massa vai ficar bem suave, certo? Você também pode estar temperando essa sua massa, pode colocar orégano, pode colocar manjericão, algum tempero fresco, ou até mesmo cebola ou alho, bem picadinhos aqui na massa, para também saborizar ainda mais a sua massa. E pronto, agora que a minha massa ela já tá bem misturada, eu vou fazer uma bola com ela, para deixar ela reservada enquanto a gente monta, enquanto a gente prepara o nosso recheio. A gente vai cobrir isso aqui para evitar que a massa resseque. E aí a gente vai reservar enquanto a gente prepara o recheio. E aí agora, pro nosso recheio, eu vou fazer um queijo de amendoim, como eu falei pra vocês. E aí eu vou usar aqui o amendoim, ele tá cru, ainda tá com a pele, mas não tem problema. A única interferência que vai ter é que a corzinha dele vai ficar, a cor do queijo vai ficar um pouquinho amarronzado, mas eu não ligo, e como eu costumo consumir o amendoim assim com pele, eu faço com ele assim mesmo. Mas se você prefere sem a pele, né, você compra o amendoim cru, sem a pele, ou até o torrado também dá certo. A diferença é que o amendoim torrado ele vai dar um sabor mais intenso de amendoim. E assim, quando ele tá cru, o sabor fica levemente mais suave do que quando ele tá torrado. E aí, pra isso, pra fazer o queijo, a gente precisa estar com ele macio, molinho. E aí eu vou colocar ele aqui pra ferver. Vou colocar meia xícara com uma xícara de água. E vou levar pro fogo pra ferver por 10, 15 minutinhos, tá certo? Até ele ficar bem macio. Enquanto o amendoim tá lá fervendo, eu vou mostrar como eu vou fazer o meu recheio. Eu vou fazer ele com o queijo de amendoim, os tomates e vou colocar umas rodelinhas de alho poró. E vou colocar também um pouquinho de orégano. Mas você pode estar usando a sua criatividade aí. Você pode fazer com queijo e palmito, pode fazer palmito, azeitona e orégano. Enfim, usa a sua criatividade. Essa é uma forma que eu gosto bastante de consumir. Dessa forma eu gosto. Eu acho que combina bastante o tomate com o orégano e o queijo de amendoim. Mas você pode estar fazendo aí de acordo com o que você mais costuma. Pode colocar milho também, ervilha, azeitona, né, como eu falei, enfim. E aí eu vou separar aqui esses tomatinhos para usar depois e vou cortar umas rodelas desse alho poró. Eu vou cortar bem fininha, porque como eu não vou refogar, eu quero que o sabor ele fique um pouco mais intenso, então eu vou cortar bem fininho algumas rodelas. E aí agora eu vou preparar aqui o queijo de amendoim. Eu vou pegar aqui 2 dentes de alho, certo? Vou tirar aqui, esse dente de alho tá até germinando já. Eu vou tirar aqui a pele dele e vou juntar com os outros ingredientes do nosso queijo de amendoim, certo? Aqui pro queijo a gente vai estar utilizando o alho para dar um sabor diferente, né? Um sabor mais temperado pro nosso queijo. A gente vai estar utilizando também o polvilho doce, certo? Que vai dar uma consistência mais puxenta, mais encorpada pro nosso queijo. E aí a gente vai estar levando pro fogo isso aqui pra ele engrossar um pouco mais. E aí além do polvilho eu vou colocar a água, certo? Água em temperatura ambiente mesmo. O sal. Eu vou colocar o sal aos poucos, porque eu vou provando de acordo com o que eu for vendo que for necessário. E aí eu coloco um pouco mais. E vou colocar também o limão. O limão ele vai dar um toque, né? Um tempero especial para esse queijo. Mas também vai dar um saborzinho azedo que relembra um pouco, lembra um pouquinho, né? O queijo tradicional, tá bom? Pronto, o amendoim já tá aqui de Cacilda. Pronto, o amendoim já ferveu. Eu vou escorrer ele aqui nessa peneira. E vou lavar aqui um pouquinho. Eu deixei ele cozinhar bastante, tanto que ele já mudou até um pouquinho a cor dele, até um pouquinho mais escuro. Foi por uns 15 a 20 minutinhos para ele ficar bem macio. E eu vou acrescentar aqui no liquidificador. Agora a gente vai despejar a mistura aqui do liquidificador. E aí agora a gente vai mexer isso aqui até ele encorpar, até ele tá com uma textura um pouco mais espessa. Esse é o momento de você acertar o sal. Eu já vi que tá com pouco sal e aí eu vou colocar um pouco mais.
Você vai provando, até os temperos também você pode colocar um pouco mais de limão, um pouco mais de alho. Vai ser de acordo com a sua preferência, certo? E aí vai mexendo até ele engrossar. O polvilho que a gente utilizou aqui, ele vai começar a trazer uma consistência mais dura, ó, para essa massa, para esse queijo. E aí você vai mexendo. No começo parece que tá dando tudo errado, mas depois ele vai ficar bem homogêneo e a gente vai poder colocar ele no nosso recheio. Se você quiser, você também pode estar utilizando açafrão para deixar a coloração dele mais amarelinha. Eu deixei ele assim branquinho mesmo, porque eu quero ele com aspecto mais claro. Mas você pode botar açafrão para ele ficar mais amarelinho. E aí você pode ver que ele já vai ficando mais grossinho. E aí eu vou mexer só mais um pouquinho, só para ficar bem homogêneo. E já desligo. E essa aqui é a consistência dele, ó. Quando ele esfria, ele fica mais grosso, mais cremoso. Vai ficar um pouco mais firme. Mas como a gente já vai rechear, deixei nessa consistência aqui mesmo. Pronto, eu já peguei aqui a massa. E aí agora a gente vai abrir essa massa, certo? E aí, a quantidade de pastéisinhos que você vai fazer vai depender muito do tamanho que você for modelar ele. Você pode fazer pastéis pequenos, como você também pode fazer pastéis bem maiores. Então, isso vai depender muito de como você modelar os seus pastéis, certo? Eu vou dividir aqui a massa em portes iguais e vou fazer pastéis médios. E aí aqui vai dar cerca de 8 unidades, certo? Vou trazê-las aqui pro canto. E na hora de abrir a massa, é importante que você polvilhe um pouquinho só de farinha aqui na bancada para evitar grudar. Eu vou polvilhar fubá, eu sempre gosto de usar para abrir pão, pizza, esfirra, o fubá, porque ele absorve menos dentro da massa e aí evita que a massa fique muito seca, certo? Ele é mais fininho, mais refinado, e como a gente está usando uma farinha integral, e aí eu prefiro usar o próprio fubá em vez da farinha de trigo. E aí você abre fininho, não precisa ser tão fina, mas você abre assim relativamente pouco. E aí agora a gente vai colocar o nosso recheio. Vou colocar aqui um pouco do queijo. É importante que você não coloque muito recheio aqui nas pontas, para não dar trabalho para fechar, certo? Você pode espalhar bem assim o recheio, mas não coloca muito nas laterais, aqui nas pontinhas da massa, para não dar trabalho na hora de fechar. Vou colocar aqui um pouco dos tomates, os tomatinhos de cereja, e um pouquinho também do alho poró, que a gente cortou lá naquele momento. E aí vou finalizar com o orégano. Vou colocar aqui uma pitadinha de orégano. E aí pronto, a gente vai puxar aqui a massa. Vai apertar bem aqui as laterais. E aí, dá pra ficar já assim, né? Só apertando com o dedo, selando bem. E aí ele já pode ficar assim mesmo. Ou você pode colocar o garfo, né? Com aquela maneira tradicional de fechar o pastel. Fechando com o garfo. Ou você também pode fechar como geralmente se fecha em empanadas, puxando assim as pontinhas para dentro e firmando aqui. Puxando e firmando para dentro. Geralmente é assim que se faz quando modela as empanadas, um prato típico aí da Argentina. E aí pronto, você vai fechar. Eu gosto bastante, eu acho que fica bem bonito dessa maneira. E aí pra finalizar mesmo, pra gente colocar na forma, pra levar pra assar, eu vou polvilhar, eu vou pincelar, na verdade, um pouquinho, só um pouquinho de molho de tomate com um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, só pra deixar a massa um pouquinho mais douradinha. Você pincela assim só um pouco e aí coloca na forma. Enquanto você tá modelando os seus pastéis, lembra de já ir pré-aquecendo o seu forno, certo? Pra quando você for levar elas para assar, ele já esteja bem quente, certo? E aí seja melhor para você esquentar, conseguir a textura, né, mais crocante da nossa massa. Agora que já estão todos
recheados, modelados, já estão todos pincelados com molho de tomate. Aqui só coube 6, então por isso que aqui só tem 6, mas renderam 8. E aí agora a gente vai levar isso aqui pro forno até assarem e ficarem bem sequinhos. E aqui tá os pastéis que a gente preparou. Ficam muito saborosos. Como eu falei pra vocês, o amendoim aqui na massa fica bem suave. Mas como eu usei o queijo de amendoim, ele tá com gosto assim residual de amendoim, mas eu acho bem saboroso. Mas você pode, como eu falei pra vocês, variar aí uns queijos vegetais na sua casa. Só façam porque é uma receita muito, muito saborosa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem acompanhando aqui o canal para que vocês possam receber aí na casa de vocês novas receitas e também algumas dicas a respeito da nutrição.